Bom dia, Valnice. Bom dia, Margot. Graça e paz. Seja bem-vinda, meninas, à nossa live de oração dessa quinta-feira, 24/4/2025. E como é que tá o clima na cidade de vocês? Aqui no Rio, hoje o sol saiu, começou a esquentar. Meninas, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. A gente tem esperado as nossas lives com muita expectativa. Bom dia, irmã auxiliadora, que bom te ter por aqui, minha amiga. Graça e paz, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda, minha querida. Tava com saudade de você, muita saudade de você. A irmã auxiliadora é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, uma mulher que nós tivemos o privilégio de conhecer através das amigas de Jesus. Bom dia, Sueli, seja muito bem-vinda. Nós estamos na nossa live de oração. Bom dia, Isaías. Gente, temos um homem na nossa live de oração. Coisa linda. Deus abençoe vocês, queridas. Sejam muito bem-vindas à nossa 10ª live de oração. Mães que oram. Tem sido sempre um desafio as nossas lives de oração. Nós, no ano de 2024, caminhamos juntas aprendendo a orar a palavra. E esse ano, bom dia, Cris, graça e paz, minha amada. Esse ano Deus nos chamou para nos posicionarmos como mães de oração. Bom dia, Fabrício Michele. Nós já fazíamos parte de grupos de mães orando. Eu sou uma Débora, mãe de joelho, filhos de pé. E esse ano o Senhor me surpreendeu, me convidando, me posicionando, me chamando a um posicionamento como uma mãe de oração. Mas não uma mãe que ora só pelos seus filhos, pelos seus netos. Bom dia, Ruth, seja muito bem-vinda. O Senhor me chamou a um posicionamento de uma mãe e mulher de oração. Bom dia, Rita. O Senhor tem nos levantado nesse tempo como parte integrante de um exército de mães que oram. A cada dia, a cada notícia devastadora de morte, de sacrifício de crianças, de adolescente, de jovens, queima no meu espírito o posicionamento de uma mãe de oração. Porque a mãe de oração, ela não ora só pelos seus, ela ora pelos seus e ela ora por todos os filhos das mães do coração de Deus. Porque cada mulher, seja mãe biológica, seja mãe de oração, mãe espiritual, mãe do coração, mãe adotiva, é uma mãe do coração de Deus, com filhos gerados no coração de Deus. E nós precisamos estar sempre vigilantes em oração. Vamos orar para nós podermos dar início à nossa live em nome de Jesus? Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Paizinho, obrigada. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar reunidas, Senhor, buscando a Tua face em oração. Paizinho, obrigado, porque o Senhor tem nos despertado para um posicionamento como mulheres, mães,
avós, tias de oração. Paizinho, nós não fecharemos os nossos ouvidos ao clamor do pobre. Nós não taparemos os nossos ouvidos ao clamor que vem dos 4 cantos da nação brasileira e do mundo, Senhor. O clamor de mães aflitas, mães com o coração estraçalhados pela perda dos seus filhos, filhos que estão sendo cada dia mais atingidos por Satanás. O Senhor tem nos dado, Pai, o discernimento espiritual da necessidade de nos posicionarmos como guerreiras, como partes integrantes do exército de mães que oram. Paizinho, nesta manhã nós te agradecemos por esse privilégio, porque servir ao Senhor em oração é um privilégio, não é um dever, é um privilégio, Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, que a tua palavra, que é a semente preciosa, incorruptível, Senhor, encontre no meu coração, no coração de cada uma das minhas irmãs, que estão agora, que estão ao vivo, que ouvirão no gravado, Senhor, que a semente preciosa, incorruptível, que é a tua palavra, encontre um solo fértil nos nossos corações, Senhor, aonde ela, ao ser semeada, ela germinará, ela brotará, ela crescerá, florescerá e frutificará para a honra do seu nome. Pai de amor e Pai de bondade, em nome de Jesus, Senhor, sonda nossos corações nessa manhã, Senhor. E se nele houver algum caminho mau, em nome de Jesus, nos coloque no teu reto e santo caminho. Paizinho, nós sabemos que as nossas lutas não são contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Mas nós também sabemos, Senhor, que as armas da nossa luta, da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Ti, Deus, para destruição de fortaleza, destruindo todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Trazemos cativo a Ti, Senhor, em obediência a Ti, todo o nosso pensamento, em nome de Jesus. Pai, que eu diminua e que Tu cresças, que Tu apareças e eu me constranja com a Tua glória. Menos de mim, Senhor, menos de mim, mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas, graça e paz. Bom dia para você que entrou quando nós estávamos orando. Bom dia, Sônia. Eu sou a Neide Cassiano e eu faço parte da equipe do Ministério Satisfeita. Faço parte da equipe e faço parte da equipe de intercessão do Ministério Satisfeita. E nós estamos hoje na nossa 10ª live de oração. Mães que oram. Mães que oram a palavra de Deus. Nesse tempo, nesse ano de 2025, nós estamos caminhando, orando a palavra do Senhor, declarando a palavra do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos netos, sobrinhos, filhos biológicos, filhos do coração. Nesse tempo o Senhor tem nos chamado, não só a mim, mas a cada uma de vocês, como parte integrante de um exército de mães que oram. Na nossa live passada nós falamos, nós aprendemos sobre a importância de deixar um legado para os nossos filhos, o legado dos princípios do reino. E hoje nós vamos aprender o poder da palavra de Deus.
Bom dia, Poleto, graça e paz, seja muito bem-vinda, querida. Nós vamos aprender o poder da palavra de Deus. Amadas, a palavra de Deus é poderosa para destruir fortaleza. A palavra de Deus, ela é poderosa para tirar do monturo todo aquele que está sendo jogado, carregado por Satanás. Boa tarde, Brito. A Bíblia, amadas, ela é a única regra e conduta de fé para o crente e para a família cristã. A Bíblia, ela é a única conduta e regra de fé para o crente e para a família cristã. A Bíblia, a nossa Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Todos os dias, quando nós vamos ler uma passagem na Bíblia, todos os dias, eu não me canso de orar e agradecer a Deus pela vida daqueles, os reformadores, aqueles que nos deram o privilégio de hoje ter um exemplar em nossas mãos da Bíblia Sagrada. Nós não podemos nos esquecer daqueles que morreram, que foram sacrificados para que eu e você tivéssemos hoje um exemplar da palavra de Deus em nossas mãos. Bom dia, Rosilane, graça e paz, minha querida, seja muito bem-vinda. Por isso, amadas, a Bíblia, ela é a única regra e conduta de fé para o cristão e para toda a família cristã. A Bíblia, ela deve ser lida, considerada e obedecida. A Bíblia deve ser lida, considerada e obedecida. Bom dia, Rose, graça e paz. A Bíblia, ela é o próprio Deus falando conosco. A Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Por isso a palavra de Deus é poderosa. Por isso a Bíblia é a única regra e conduta de fé para o cristão e para a família cristã. A Bíblia é o próprio Deus falando conosco. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, a palavra diz: no princípio era o verbo é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é o próprio Deus falando comigo e falando contigo. Você quer ouvir uma profecia? Você quer ouvir uma revelação? Mergulhe na Bíblia Sagrada, porque o próprio Deus, Ele mesmo, se revelará a ti. João, capítulo 1, versículo 1, a palavra diz: no princípio era o verbo é palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. A Bíblia é Deus falando comigo e falando contigo. Aleluia. Essa é a nossa conduta de vida. Conduta é a única conduta e regra de fé da minha e da tua vida, da família cristã. A Bíblia é poderosa. A Bíblia é poderosa para nos ajudar a enfrentar as nossas lutas pessoais e diárias. Bom dia, Marcele. Não há, minhas irmãs, não há carência em nossa vida que a Bíblia não supra. Não há carência na minha e na tua vida que a Bíblia não supra. A Bíblia é o próprio Deus falando contigo, falando comigo.
A Bíblia é o nosso manual de vida. Se você quer saber como criar o seu filho, como ajudar a sua família, como abençoar a sua família, é aqui, ó. Esse é o nosso manual de vida. Ainda que você vá a muitos seminários, ainda que você participe de muitos congressos, é aqui, ó. É aqui que a gente aprende a viver, que a gente aprende a criar filhos, a criar netos. É aqui, através da própria palavra, da boca de Deus, que nós temos os ensinamentos. A Bíblia, ela é poderosa para nos ajudar a enfrentar nossas lutas pessoais e diárias. Não existe carência na minha e na tua vida que a Bíblia não supra. Não existe. Ah, amadas, o Salmo 119, 92 e 93, a palavra diz: se a tua lei, a tua palavra, não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Se a tua lei, se a tua palavra, Senhor, não fosse o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que tens me dado vida. Aleluia. Salmos 119, 92 e 93. Se a tua lei, se a tua palavra, Senhor, não tivesse sido meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, das suas regras, dos seus princípios, pois é por meio deles que me tens dado vida. Amadas, a palavra do Senhor, se ela não for o nosso prazer, nós pereceremos na nossa angústia. O livro de Lamentações, a palavra diz, Lamentações 3:23, a palavra diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque as misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidas, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Irmãs, em meio às dificuldades e tribulações da vida, a nossa confiança e esperança na misericórdia de Deus nos proporciona um novo começo, uma nova oportunidade. São as misericórdias do Senhor. E eu só vou encontrar isso aqui, ó, no manual de vida, no manual, na única regra e conduta de fé da vida do cristão. A Bíblia é o nosso manual de vida. O meu prazer precisa estar na palavra, para que nas minhas angústias eu encontre refrigério. O salmista, ele afirma que a lei de Deus era o seu prazer. Da mesma forma, nosso prazer deve ser meditar na palavra de Deus, dia e noite. Assim como nós somos instruídas no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8. O livro de Josué também nos instrui. Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei, da Bíblia. Pelo contrário,
Medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedida. Graça e paz, guerreiro, meu irmão Egberto, graça e paz. Seja muito bem-vindo. Amados, amadas, a Bíblia é a única regra e conduta de fé da vida de um cristão. A Bíblia deve ser lida, considerada e obedecida. A palavra de Deus é poderosa. Quer uma revelação? Abra sua Bíblia, porque a boca de Deus falará com você. Você quer uma revelação? Abra sua Bíblia. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia é o próprio Deus nos revelando, nos instruindo, nos ensinando. Quando o salmista, no Salmo 119, 92 e 93 diz: aleluia! Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Amadas, quantas angústias, quantas noites, quantas madrugadas, sozinha no meu secreto, a Bíblia, o próprio Deus me trouxe refrigério, me consolou e me levou para um lugar de descanso. Quantas noites eu abri a Bíblia e o Senhor diz: eu sou o seu pastor, Neide. Nada te faltará, de nada você terá falta. Eu refrigero a sua alma. Eu te levo por caminhos de águas tranquilas, por pastos verdejantes. Quantas vezes eu abro a palavra e digo: Senhor, eu preciso de refrigério, porque se não fosse a palavra, o livro da lei, se esse não for o meu prazer, eu já teria sido consumida na minha angústia. Nunca me esquecerei dos seus preceitos, Senhor, pois é por meio deles que me tens dado vida. Preceitos são regras, são princípios. E a Bíblia é o manual dos princípios do reino de Deus. Josué também nos chama a fazer da palavra de Deus o nosso refrigério, meditar nela dia e noite. A Bíblia é poderosa para nos ajudar a enfrentar nossas lutas pessoais e diárias. Não há carência na minha e na tua vida que a palavra de Deus não supra. Há poder na palavra de Deus. O reformador, Martim Lutero, ele diz algo impressionante. O reformador Martim Lutero, ele disse: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me dê visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras sagradas, que me dão instrução abundante e tudo que preciso conhecer, tanto para essa vida quanto para a vindoura. Bom dia, Eliette. Bom dia, minha querida. Martinho Lutero diz: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me dê visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito
com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para essa vida quanto para a que há de vir. Amadas, a Bíblia, Martim Lutero foi o reformador. Foi o reformador e ele disse que o dom das Escrituras, só isso para ele bastava, que o Senhor não desse mais nada a ele. E nós temos em nossas mãos esse exemplar, que é o meu e o teu manual de vida. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela salva, ela cura, ela ressuscita mortos. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela salva, ela cura e ela ressuscita mortos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Doutor Lucas. Bom dia, cito Três Corações, seja muito bem-vinda, amada. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho do Doutor Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Evangelho do Doutor Lucas, a partir do versículo 7. Capítulo 7, a partir do versículo 11. Do 11 ao 17. Lucas 7, do 11 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu por toda a terra circunvizinha aquela notícia. Eu li para você na versão NVI. Amadas, a palavra do Senhor, ela é poderosa para salvar, para curar, para libertar e para ressuscitar. Essa é a nossa live Mães que Oram a Palavra de Deus. Nesse tempo, nós estamos aprendendo a declarar a palavra de Deus sobre nossos filhos. Jesus ia com seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Ia Jesus. E vinha a viúva, a mulher que só tinha um único filho, seguida por uma grande multidão. E uns levavam o esquife, o caixão com o seu único filho morto. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse a ela: Não chores. Irmãos, irmãs, Jesus se compadeceu daquela mulher.
Bom dia, meu irmão Márcio. Que satisfação, que alegria ter você aqui. Jesus olhou, observou aquela mulher e moveu-se de íntima compaixão. Jesus dá uma ordem consoladora: não chores. Hoje, o Senhor diz para mim, o Senhor diz para você. Você que tem um filho que está sendo levado como num esquife, não chore. Não chore. Jesus dá uma ordem consoladora: não chore. Aqui nós vemos a autoridade divina de Jesus para mudar as circunstâncias. Jesus é o único que pode trazer vida, mesmo onde só parece haver morte. Meus irmãos, minha irmã, o choro fala. O choro fala. O choro tem uma voz que é pronunciada numa língua universal. O choro fala. O choro tem uma língua que é pronunciada universalmente. O choro de uma criança, fala de necessidades. Ou ele está com fome, ou ele precisa ser trocado as fraldas, ou ele está com alguma cólica. O choro de uma criança fala de necessidades. O choro de arrependimento fala de conversão. O choro do traidor fala de remorso. Mas o choro de Jesus, o choro de Jesus fala de amor. O choro de Jesus fala de compaixão. O choro de uma mãe, por vezes, é o choro de quem deseja ser acolhida, mas nunca de deixar de acolher. O choro de uma mãe, por vezes, é o choro de quem deseja ser acolhida, mas nunca pode deixar de acolher. Ainda que eu esteja chorando, eu não vou deixar de querer acolher os meus filhos. Ainda que eu esteja chorando, eu não vou deixar de querer acolher o filho do outro, o filho da minha irmã, porque todas as mães, todas as avós, todas as tias, mãe biológica, mãe de oração, mãe adotiva, mãe de coração, são mães do coração de Deus. E todos os filhos, adotivos ou biológicos, são filhos do coração de Deus. E quando uma mãe chora, é o desejo de ser acolhida, mas jamais ela poderá deixar de acolher. Nesse tempo, Deus tem nos levantado como um exército de mães que oram. Mães que não oram só pelos seus, mães que oram por todas as crianças. Eu preciso orar pelas crianças do meu bairro, da minha igreja, da creche dos meus netos, da escola dos meus netos, dos meus filhos, do meu Rio de Janeiro, do meu estado, da minha nação. Eu preciso orar pelas crianças do mundo. Eu preciso orar pelas crianças do mundo. Quando Sifra Poá recebeu uma ordenância, as parteiras receberam uma ordenância de Faraó para matar todos os meninos, elas se posicionaram e deixaram os meninos viverem. Desde aquele tempo que Moloque já recebia sacrifício de crianças.
Moloque era um deus cultuado pelos amonitas. Ali faziam-se sacrifícios de crianças. E preste atenção, Moloque queria sacrifício de crianças na tenra infância. Satanás hoje tem sacrificado filhos, netos e sobrinhos na tenra infância. Pais, mães, padrastos, avós têm sido instrumento na mão de Satanás para destruir, para tirar a vida de crianças. E eu e você, como mães, mulheres de oração, como parte integrante do exército, precisamos orar. Não só pelas crianças, mas pelos pais, pelas mães, para que os corações dos pais sejam convertidos aos seus filhos, para que os filhos sejam convertidos a seus pais. Eu e você precisamos orar. Senhor, converta, Deus, o coração dos pais ao coração dos filhos. É bíblico, está na palavra do Senhor. Precisamos orar pedindo ao Senhor: converta, meu Deus, o coração dos pais ao coração dos filhos. Satanás é astuto e nesse tempo ele está investindo pesado contra crianças, contra filhos, contra adolescentes, contra jovens. Todas as lives eu sempre digo a você: quando uma criança, quando um adolescente, quando um jovem tem a sua vida ceifada, não foi um que morreu, foram gerações. Quando uma criança perde a sua vida, gerações são destruídas ali. Aquela criança cresceria, casaria, teria filhos, teria netos, teria bisnetos. 4 gerações no mínimo são destruídas quando uma criança, um adolescente ou um jovem tem a sua vida ceifada. E hoje em todos os noticiários são crianças, jovens e adolescentes mortos banalmente e mortos de maneiras muito violentas. Quando uma mãe, quando um pai levanta sua mão para espancar até a morte um filho, nós precisamos orar para que haja conversão do coração dos pais ao coração dos seus filhos. O choro tem uma voz. O choro tem uma voz que é pronunciada numa língua universal. O choro de uma criança é um choro de necessidade. Crianças estão chorando. E eu e você precisamos ter ouvidos espirituais para ouvir esses choros e nos colocarmos na brecha dessas crianças em oração. Ah, Jesus, Jesus. O choro é uma sobrecarga. O choro de uma mãe, ele é uma sobrecarga de preocupação, de responsabilidade, de criar novos seres humanos no mundo tão hostil. Mães estão chorando. Um choro de sobrecarga, de responsabilidade, preocupação por criarem seres humanos nesse mundo tão hostil. Precisamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por todas as crianças. O versículo 14 diz: e chegando-se tocou o esquife e os que levavam pararam. E disse Jesus, jovem, eu te digo, levanta-te. Meus irmãos, eu não sei o que está levando seu filho ou sua filha, mas hoje Jesus dá uma ordem. Hoje Jesus
toca no esquife, na circunstância. Jesus toca na raiz que está carregando seu filho, sua filha, seu neto para longe dos caminhos do Senhor. Aquela raiz que está levando o equilíbrio emocional do seu filho para o desequilíbrio. Tudo aquilo que estava sendo levado tem que parar com o toque de Jesus. A Bíblia diz no versículo 14 de Lucas 7, aleluia: e chegando-se Jesus, tocou o esquife e todos pararam, aleluia. Tudo aquilo que está levando seu filho para longe dos caminhos do Senhor, tudo aquilo que está levando seus filhos para as drogas, tudo aquilo que está levando seu filho para longe da sua casa, longe de você, hoje o Senhor toca nesse esquife e todos têm que parar. Toda circunstância, tudo aquilo que está afastando o seu filho de casa, da presença, o Senhor toca e tem que parar. O Senhor toca e tem que parar em nome de Jesus. Assim como ele tocou no esquife que carregava o único filho daquela viúva, a Bíblia está dizendo, e chegando-se Jesus, tocou no esquife e os que o levavam pararam. Pararam. E Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levante-se. Jovem, eu te digo, levanta-te em nome de Jesus. O Senhor toca no esquife. Eu não sei qual é a morte. Eu não sei se é uma morte espiritual. Eu não sei se é um esfriamento espiritual. Mas hoje o Senhor toca. O Senhor toca, porque ninguém tem o poder de enterrar aquele que Jesus quer, que Jesus vai ressuscitar. Ninguém tem o poder de enterrar aquele que Jesus vai ressuscitar. Ninguém tem o poder de enterrar aquele que Jesus vai ressuscitar. Aleluia! Aleluia! O versículo 15 diz: e o defunto assentou-se e começou a falar: glória, 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 glória. Sabe o seu filho que não está falando com você, que não fala com o pai, que não fala com os irmãos? Ele hoje vai se sentar e vai começar a falar, porque Jesus já deu a ordem. Jesus já disse: levanta-te. O Senhor Jesus já deu a ordem. Versículo 15: e o defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia! Minha irmã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro tem uma voz que é pronunciada numa língua universal. O choro de uma mãe. O choro de uma mãe é o choro de quem deseja ser acolhida e nunca deixar de acolher. Aleluia! E Jesus fala: entregue-o à sua mãe. Versículo 15b. Entregue-o à sua mãe. Jesus hoje está entregando o seu filho em suas mãos. Continue chorando na presença do Senhor em oração, porque o choro é uma oração, é uma linguagem universal. Muitas das vezes nós não sabemos o que orar devido a uma situação tão angustiante, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo
ora por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele leva para o Senhor as nossas orações, ainda que sejam só choro, ainda que sejam só choro. O Senhor ouve o choro de uma mãe. Ele olha, Ele tem uma visão espiritual, e Ele diz: não chores. O choro fala. O choro fala, minha irmã. O Salmo 126. Salmo 126. Quando Jesus dá o comando: levanta-te. Versículo seguinte, o filho diz, o defunto senta e começa a falar. A Bíblia diz, o Salmo 126 vai dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro, aleluia, eles estavam sendo levados para o cativeiro, mas o Senhor Jesus os trouxe. O Jesus está trazendo eles de volta do cativeiro. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estavam como quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor a nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Neguebe, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O choro tem uma voz, o choro fala, tem uma linguagem universal. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. O Senhor hoje dá um comando. Versículo 14: e chegando-se Jesus, tocou o esquife, e todos que levavam pararam. E disse Jesus: jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia! O Senhor hoje dá um comando a toda circunstância, a todo aquilo que estava levando seu filho para longe da presença, para longe de casa, para longe de você. O Senhor dá um comando: parem! E Ele toca no esquife. Ninguém pode enterrar o que Jesus vai ressuscitar. Aleluia! Ninguém pode enterrar o que Jesus vai ressuscitar. Todos os dias eu oro, e todos os dias eu agradeço a Deus: Senhor, obrigado, porque eu sei que ninguém pode enterrar o meu filho que o Senhor vai ressuscitar. O meu filho vai ser ressuscitado pelo Senhor, porque o Senhor diz, o Senhor tem uma promessa: Neide, se creres em mim, tu serás salvo e toda a tua casa. Você crê no Senhor, então tu serás salvo e toda a sua casa. Está lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Será salva tu e toda a tua casa. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Amadas, apenas quando o prazer de alguém está em conhecer a sua palavra e Deus, é que poderá vencer as angústias da vida. Somente quando o nosso prazer está em Deus e em sua palavra, nós poderemos vencer as angústias da vida. Somente a Bíblia oferece
alento e confortos verdadeiros. Ela nos sustenta em todas as nossas provações. Ela nos encoraja, ela encoraja o aflito, ela dá esperança ao fracassado, ela conforta e vivifica o angustiado. A Bíblia é a espada do Espírito que nos capacita a resistir às tentações e vencê-las. Que a palavra de Deus seja fonte de prazer e orientação para toda a sua casa. Em nome de Jesus, irmã auxiliadora, o seu filho vai voltar para os caminhos do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Bíblia, que a palavra de Deus seja a fonte de prazer e orientação para você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Antes de orar, eu quero te fazer um convite. Nesse mês de abril, no Devocional do Satisfeita, nós fomos impactados com devocionais falando sobre a força da mulher vitoriosa. Eu não sei o que será o de maio, mas com certeza será de grande instrução e ensinamento. Quero te convidar também para estar conosco no Retiro do Satisfeita em setembro, no sítio Manancial, aqui em Piraí, no Rio de Janeiro, na Dutra. Será no dia 26, 27 e 28 de setembro de 2025. Será um tempo precioso, que está sendo gerado no secreto. E o tema do nosso retiro é Mulheres no Secreto, buscando o coração de Deus. Mulheres no secreto, buscando o coração de Deus. Vem estar conosco. E te convido também para na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui no Instagram, estar conosco com a Ana Paula Fraga, na live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Qual será a mulher da próxima terça? Essa semana que passou, a live foi às 6 horas da noite, porque a Ana teve um contratempo, teve algumas coisas para resolver. Mas ela falou sobre cifrar e poá. Posicionamento. Vem estar conosco com a Ana Paula Fraga. Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Tem sido um tempo precioso. E na quinta-feira nós estaremos aqui juntinhas na nossa live de oração. Mães que oram a palavra de Deus. Amém? Eu quero orar por você e pela sua casa antes de terminarmos. Amém? Deus tem sido maravilhoso com cada uma de nós. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade, Deus todo-poderoso, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por esse tempo tão precioso. Deus, eu desejo que a Tua palavra seja cada vez mais central na minha casa, na casa das minhas irmãs, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor seja central na minha vida e na vida de cada uma das minhas irmãs. Que possamos ter prazer, Senhor, em examinar a Tua revelação e memorizar Tuas promessas. Que cada uma de nós, Senhor, transmita aos nossos filhos, aos nossos amados, aos nossos netos, a influência que a palavra de Deus tem sobre cada um deles. Pai, nos ensina a influenciá-los a desenvolver o seu próprio relacionamento com as suas palavras, com as sagradas escrituras. Pai, para que dela eles possam falar e possam viver nelas, eles possam se deleitar
dia e noite, na sua palavra, em nome de Jesus. Dá-nos um dia, Senhor, cheio da tua presença. Leva-nos, Deus, ao centro da tua vontade. Faz em nós o teu querer. E que a tua paz, Pai, que transcende todo o entendimento, esteja no nosso lar, esteja no meu lar, no lar de cada uma das minhas irmãs, de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Queridas, muito obrigado. Para mim é sempre gratificante estar com cada uma de vocês. Eu aprendo com cada uma de vocês. Cada mãe, cada avó, cada tia, cada mãe do coração. E todos os dias, vocês estão nas nossas orações. Amém? Deus as abençoe. Obrigado, Valnice. Muito obrigada. E até a próxima quinta.